Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do bom Jesus seja com você. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Para a nossa aula de Escola Bíblica Dominical, nós estamos estudando a respeito de Cristologia. Nós estamos falando a respeito da obra, pessoa e do ministério de Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar a lição número 5, onde nós vamos desenvolver a respeito ainda de Jesus Deus, mas sobre os testemunhos dos apóstolos. E o texto que eu quero ler com você está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 32, que diz: Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Através dessa lição de hoje, ficará muito mais fácil esclarecer e também fortalecer os conceitos, sobre a divindade de Jesus, através dos testemunhos dos apóstolos, e ainda mais se tratando como referência o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo, e também pelas manifestações do anjo do Senhor no Antigo Testamento e também pelas profecias messiânicas cumpridas no seu primeiro advento. Então, para falar sobre isso, é importante falarmos também sobre o presente século, que também é um campo de batalha onde nós percebemos os inimigos que atiram aí constantemente os seus dardos inflamados, de ceticismo e malícias também contra os fundamentos da fé, conhecida como fé cristã. E no mundo aí das ideias, os sábios e os sábios loucos, desse tempo, eles rejeitaram e rejeitam ainda hoje os ensinos claros e precisos e concisos da Escritura Sagrada, que é a Bíblia, e acabam indo e se enveredando atrás desses evangelhos apócrifos e ensinos fraudulentos, ensinos falsos, e usam a pesquisa científica para que, com a sua poder de persuasão, a sua falácia, de alguma maneira tentar manchar o cristianismo e manchar também o seu autor, que é Jesus Cristo, o Divino Filho do Deus vivo. Então, para falar sobre isso, em relação a alguns exemplos, nós temos um exemplo do que dizemos, do que estamos falando agora, e o autor traz esse exemplo, é que na revista Época, uma revista muito conhecida e muito veiculada, de 20 de dezembro de 2004, na qual foi veiculada uma reportagem sobre a polêmica do Código da Vinci, um romance policial americano de Dan Brown, se não falha a memória, que registra um pensamento totalmente estranho, esquisito do autor, por parte do autor, jogando uma espécie de impureza no relacionamento existente entre Jesus e também Maria Madalena. Tudo isso, de alguma maneira, baseado num antigo evangelho gnóstico, encontrado no Egito em 1945, segundo essa mesma revista. E notamos então que, mais uma vez, o gnosticismo ele se renova de alguma maneira, ocupando espaço na chamada mídia, para tentar minar e muitas vezes até confundir a mentes dos menos esclarecidos, e dos desavisados. Então, o que nós percebemos aqui nessa lição hoje, não é tentar polemizar o assunto. O interesse, na verdade, é mostrar que a simplicidade, existe uma simplicidade, através dessa simplicidade e também do poder testemunhador dos apóstolos, ao qual eu disse, Pedro e Paulo e Cristo, e através também das suas teofanias no Antigo Testamento, como o anjo do Senhor, como nós falamos, e também sobre as profecias que foram reveladas a nós, de que Ele é Deus. Antes de nascer como homem, naquela humilde manjedoura, Ele é Deus. O primeiro ponto da nossa lição vai falar sobre o testemunho dos apóstolos, ali em Atos, no capítulo 2, no versículo 33 até o versículo 36. Então nós já vimos na lição anterior as declarações e os testemunhos de João, através não só do seu evangelho, mas também através da sua primeira carta. Agora aqui nós vamos ver as mensagens apostólicas e epistolares de Pedro
e também de Paulo, e também se juntam de forma coerente aos demais ensinos, conhecido como ensinos escriturísticos, né? Um sincronismo perfeito e também harmonioso, no testemunho e na doutrina da deidade do Senhor Jesus, com citações do Antigo Testamento, do Velho Testamento. Então o ensino aqui implícito é esclarecido com muita precisão e também com muita autoridade espiritual, né, segundo os escritos. Para o deleite, né, para o nosso deleite, nós crentes, né, que fomos alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo, e também em relação ao ódio daqueles que dizem ter luz, mas persistem nas trevas da incredulidade e também da ignorância, conforme João diz no capítulo 9, versículo 41. Então, Deus, o Pai, estava nele, segundo João, capítulo 17, versículo 21 até o 23, e Deus, o Espírito Santo, estava nele em toda a plenitude. Nós podemos ver aí também Isaías 42, versículo 11, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 34, e também Lucas, no capítulo 4, do versículo 16 até o versículo 21. O segundo ponto da nossa lição vai falar também sobre as evidências, ou melhor, a evidência no Antigo Testamento. Como nós falamos também sobre o anjo do Senhor. Falamos sobre teofanias, né, que é a aparição de Deus de forma visível, né, uma manifestação de Deus de forma visível. E cremos que as teofanias no Antigo Testamento, onde ela é mencionado, onde ali é mencionado o anjo do Senhor, que são manifestações divinas do Messias, de forma pré-encarnada. Então, Cristo é verdadeiro homem, verdadeiro Deus, e na sua natureza divina, ele é antes de todas as coisas. Então, isso mostra também a sua pré-existência e a sua eternidade, como nós vimos anteriormente, né, nas lições anteriores. E refutamos a falsa crença que celebra repetidamente a pessoa de Maria como sendo mãe de Deus. Cristo, então, ele é o Deus Salvador de Maria, e ela mesma confessa, lá em Lucas, no capítulo 1, do versículo 46 ao 47, onde ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Então o anjo do Senhor revelou-se em várias ocasiões e a várias pessoas na antiga aliança. Lembra aí de Agar, no capítulo 21, versículo 17, também a Abraão, no capítulo 18 de Gênesis, a Jacó também em sua luta, no capítulo 32 do Gênesis, a Moisés, em Êxodo capítulo 3, do versículo 2 ao versículo 4, e também a Josué, no capítulo 5, do versículo 13 ao 15, e também citando Gideão, no capítulo 6, do versículo 11 até o versículo 24, lá em Juízes. Então notamos que ele é adorado e honrado como Deus. Então Abraão suplicou e intercedeu por Sodoma e também por Gomorra. Então devemos observar o episódio em que Abraão ele recebeu em sua casa 3 anjos. Está escrito ali em Gênesis capítulo 18. 2 deles eles foram destruir aquelas cidades, Sodoma e Gomorra. E aquele que ficou com Abraão era o anjo do Senhor, o qual se revelou como Deus. Olha só o que está escrito, no capítulo 18, versículo 10. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Do versículo 13 em diante, ele se revela de forma maravilhosa como o Senhor. Vamos falar um pouco aqui então sobre as profecias sobre o Messias. Há várias então profecias no Antigo Testamento que falam, que traz luz e mostram com forma precisa, e enfática a pessoa do Messias, que haveria de vir para o seu povo como grande libertador e Deus de Israel. Outras apresentam como servo sofredor, e ainda outras como o desejado
das nações, que faria uma aliança com os gentios e atrairia para si todos os homens. Dentro desse ponto, nós vemos aí também o seu nascimento virginal e o local onde nasceu. Temos aí uma relação do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Isaías capítulo 7, Miqueias capítulo 5, em relação a Mateus no capítulo 1, do versículo 23 em diante, entrando aí também no capítulo 2. O propósito do seu nascimento e também a sua natureza divina, citando Isaías capítulo 9 e citando Lucas no capítulo 1. Na sua genealogia, ele é identificado como o rebento saído do tronco de Jessé e o renovo de suas raízes. Aí citamos o quê? Isaías, que é considerado pelos estudiosos como o Evangelho do Antigo Testamento, no capítulo 11, do versículo 1 em diante, e também Lucas, no capítulo 2, do versículo 23 em diante, e também citando Atos dos Apóstolos no capítulo 13. Também sua pessoa e seu ministério revestidos da unção do Espírito Santo. Isaías capítulo 11, versículo 2, Lucas 3, 22 e Lucas 4, do 18 em diante. A pedra de Sião, aprovada, preciosa e eleita, como disse ali João Batista, o precursor de Cristo. Em Isaías capítulo 40, o tão conhecido texto de Isaías capítulo 40, e Mateus capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 3. O servo escolhido em quem Deus se comprasse. Nós temos aí Isaías capítulo 42 e também tendo a confirmação em Mateus capítulo 12, versículo 17 em diante. O reinado do Filho e sua vitória na ressurreição. Usando Salmos Salmos número 2, capítulo 2, e Salmos 16, e confirmando-se isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do versículo 33 até o versículo 35. E o servo sofredor que levou os nossos pecados sobre si, o tão conhecido texto de Isaías, capítulo 53. E transportando-nos para o Novo Testamento, nós temos Romanos, capítulo 5, versículos 6 ao 8, Mateus 27, do 12 ao 14, e se utilizando das cartas de Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 21 até o versículo 25. Então há na Bíblia muitas outras profecias que se cumpriram no primeiro advento de Cristo. São, de alguma maneira, um legado precioso da mais bela história narrada ao homem. A vitória do Verbo que se fez carne e que habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. Sua glória foi vista como a glória do unigênito do Pai, segundo o evangelista João, no capítulo 1, no versículo 14. Então Jesus é Deus pelos testemunhos também de Pedro e de Paulo. Jesus é Deus pelas teofanias como anjo do Senhor no Antigo Testamento. Jesus é Deus porque nele se cumprem as profecias do Antigo Testamento alusivas ao Messias. Concluindo então, o Cristo que foi morto na cruz, o nosso Senhor que ressuscitou ao terceiro dia e hoje é o Rei entronizado à destra do Pai e pode salvar totalmente os que por meio dele se chegam a Deus, vivendo sempre a interceder por esse, segundo o autor aos Hebreus, capítulo 7, versículo 25. E em seu ser eterno, ele é deidade genuína e também absoluta. Ele é o resplendor, o brilho visível da glória de Deus, sendo ele mesmo a expressão exata do amor do Pai, a expressão exata do Pai, a expressão exata da deidade. Então ele é o Filho eterno do Pai. Então no planejamento divino do universo, Cristo é não só o autor, mas o sustentador e fim. Tudo foi criado por ele, segundo o evangelista João, e ele sustenta a criação inteira. Ele é o herdeiro
a divina nomeação do Filho como herdeiro do universo que precede a criação do universo. Ele traz Deus aos homens como a palavra final de revelação. Esse é o nosso Senhor, o nosso Deus, que nós possamos confiar nele e depositar nele toda a nossa confiança e não nos permitirmos a viver dentro desse conceito de fábulas desenvolvidas pela ciência humana que tenta de alguma maneira descredibilizar a fé cristã e o autor dela, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus te abençoe grandemente, meu irmão, que você tenha um domingo de paz e de bênçãos, que você continue se aprofundando nas Escrituras Sagradas e se permitindo a ter a sua fé alicerçada na palavra genuína do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe e guarde. Até a próxima, em nome de Jesus.